ていたりが隠すから。 Olá, me chamo Andréia e sou de uma cidade chamada Aracruz, no estado do Espírito Santo. E eu quero compartilhar a minha experiência que ocorreu no dia 7 de abril de 2017. Algo aterrorizante que eu e minha família e até uns vizinhos nunca mais vamos esquecer. Um ocorrido que até hoje não existe uma explicação para descrever o que presenciamos. Eu, o meu esposo e meus 3 filhos nos mudamos recentemente para uma casa nova. Estávamos ainda nos adaptando ao novo bairro, vizinhos e algumas mudanças em nossas rotinas. Naquele dia, estava de noite. Me lembro que estava fazendo muito calor, quase não ventava. Minha filha mais nova tinha pouco mais de 2 anos de idade. E após todos da casa já terem jantado e eu ter lavado as louças, me lembro que fui amamentar minha pequena. Já era quase 1 hora da manhã, até que finalmente ela pegou no sono. Naquela nova casa em que estávamos, eu dormia junto com meu esposo e a minha bebê, e os meus filhos mais velhos dormiam no quarto ao lado. Eu, meu esposo e minha recém-nascida dormíamos em um colchão no chão, pois infelizmente na mudança a cama acabou quebrando. E quando eu estava quase pegando no sono, comecei a escutar bem ao longe um grupo de cachorros latindo para algo, e aquele grupo de cães estava se aproximando da nossa rua. Por alguma razão, eu senti que era algo sobrenatural que estava se aproximando ali de nossa casa, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, mas de alguma forma tinha essa sensação muito nítida. Um arrepio subiu por todo o meu corpo. Eu cutuquei o meu marido, que ainda estava acordado, e foi nesse momento que algo diabólico entrou em nossa rua. Algo vindo de um mundo sombrio. Escutamos umas pisadas muito pesadas. Quando aquela criatura pisava, todas as paredes da casa tremiam, como se estivesse passando um caminhão ou um trator muito grande na minha rua. Foi uma confusão tremenda. Os cães latiam e outros choravam, tentavam se esconder. Aquele ser desconhecido grunhia muito alto. Eu e meu esposo ficamos na cama com medo. Obviamente que nenhum de nós dois se atreveu a ir até a janela para ver o que era aquilo. Só de escutar os barulhos lá fora foi o suficiente. Era macabro. Aqui vem um detalhe muito importante. Eu até cheguei a pensar que era um lobisomem, e naturalmente muitas pessoas que acreditam pensariam o mesmo, mas alguns detalhes apontam para algo muito pior que um lobisomem, e logo vou explicar o porquê disso. Aquilo para mim era algo ainda mais macabro. Nós estávamos morando perto da BR-101, e os caminhoneiros naquela noite buzinavam sem parar, o que não era comum eles fazerem nas noites anteriores, desde que estávamos ali. Eles buzinavam como se estivesse vendo algo na BR. Naquela madrugada de terror, eu orava baixinho. Meu marido estava paralisado de medo. Escutamos aqueles grunhidos altos que pareciam um porco misturado com um urso. O nosso medo era que aquela criatura pulasse o muro para dentro de nosso quintal. Algumas vezes eu até pensei em ver pela brecha da porta, mas ainda bem que eu não fiz. Talvez eu iria me arrepender amargamente do que eu iria ver naquela dita noite. Eu fui no quarto dos meus filhos e os 2 estavam chorando baixinho, então os levei para dormir comigo no meu quarto. No dia seguinte, eu fui trabalhar exausta por não ter conseguido dormir, e após um largo dia de trabalho, quando eu estava chegando na minha casa de noite, eu percebi que todos os vizinhos da minha rua estavam do lado de fora de suas casas. Algo que eu me esqueci de mencionar é que a rua que nós havíamos mudado recentemente era a mesma rua que morava a minha mãe e a minha tia. Quando elas me viram, elas logo me chamaram e perguntaram
se eu havia escutado algo estranho na noite anterior, porque todos os vizinhos escutaram também. A minha vizinha disse que estava na cozinha bebendo água e sentiu a casa tremer muito e quase caiu no chão. Segundo ela, quando aquela criatura misteriosa caminhava lá fora, o chão tremia. Os vizinhos comentaram que já escutaram aquela criatura passando por ali algumas noites anteriores. Parecia ser uma criatura gigante. E aqui que vem o detalhe mais estranho, que mostra que poderia ser algo pior ainda que um lobisomem. Alguns vizinhos relataram escutar um ser rosnando, dando pisadas muito fortes e arrastando uma corrente muito pesada. Eu penso que aquilo poderia ser um tipo de demônio materializado. Naquele momento, eu cheguei à conclusão que eu não era a única dali que sentiu medo naquela noite. Outras pessoas testemunharam a mesma coisa. Desde então, eu e meus filhos não dormimos direito com medo daquilo acontecer de novo. Foi a pior experiência que eu tive em minha vida. Bom, obrigado por ler meu relato. Uma boa noite. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, território obscuro. Moro aqui na Zona Sul, no bairro Vargem Grande, na região de Parelheiros. E por 2 vezes seguidas eu me deparei com um ser macabro, um lobisomem. Sempre pensei que lobisomens não passassem de lendas, folclore, essas coisas, até que você se depara com um no quintal de sua casa. O choque de realidade é tremendo, pois você está de frente com algo que teoricamente não deveria existir. A primeira vez que eu vi o lobisomem foi no dia 13 de novembro de 2020. Era uma sexta-feira, às 9h30 da noite. Eu escutei barulho de rosnado no fundo do meu terreno e percebi que os meus 3 cachorros estavam agitados. Como a casinha deles fica perto da janela do meu quarto, eu abri a janela para ver o que estava deixando os meus cachorros agitados. E de repente, vi um vulto negro. Pensei que era uma pessoa invadindo o meu terreno. Mas quando chamei a atenção dessa sombra, eu me assustei. E meio que eu travei de medo, quando essa sombra negra foi para o lado da minha janela, que estava clara por causa da luz que eu acendi no meu quarto. A sombra tinha pelos negros. Por causa do barulho que eu fiz, ela me olhou e dava para ver os seus olhos vermelhos. Tentei chamar meu marido, mas a minha voz não saía de tanto medo que eu estava. Ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura em pé. Eu tenho certeza, porque minha casa não é tão alta. E aquele dia foi uma das vezes que eu passei muito medo, porque sempre escutei histórias de lobisomem e ficava imaginando como seria ele, mas não esperava que era tão assustador assim. E novamente o pior aconteceu no dia seguinte, no sábado, em um terreno que fica em frente da minha casa. Quando eu abri o portão, dei de cara novamente com o lobisomem. Só que dessa vez ele estava em 4 patas, na forma de um cachorro muito grande e com a cara toda deformada. Ele estava ali, no terreno, mas dessa vez eu creio que ele não me viu. Mas asseguro vocês que é muito pior do que aquilo que é relatado em filme e literaturas. Bom, esse é meu relato. Uma boa noite. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, meu nome é Thalita. Quero relatar algo que não aconteceu comigo, mas sim com a minha avó e uma tia minha. Algo que aconteceu há muitos anos atrás. Na verdade, eu nem era nascida ainda, mas elas sempre me contavam essas experiências sinistras que elas tiveram. Era por volta de umas 11 da noite. Minha avó foi ao banheiro que ficava do lado de fora da casa. Era uma noite de luar. E quando ela chegou no banheiro, percebeu um cachorro muito grande e peludo sentado na porta do banheiro. Ela achou que era mais um dos cachorros do cunhado dela, que ele tinha o costume de arranjar cães grandes e bravos para cuidar da casa. Ela pegou uma madeira do chão porque ele podia ser bravo. Então ela começou a ameaçar a madeira no animal para ele sair dali. Foi então que ele prestou atenção
e percebeu que aquilo não era um cachorro. Ele tinha olhos vermelhos, dentes bem grandes, e ela ficou ali fitando o animal nos olhos. Lembrou que era Quaresma, então ele rosnou e ela jogou a madeira nele e saiu correndo. Faz uns 40 anos isso. Minha tia também viu um. O meu falecido tio saía à noite para beber e não voltava para casa. Ele ficava gritando no mato até minha tia ir buscar ele. Um dia, como sempre, ele estava bêbado gritando. Minha tia foi buscá-lo e ela foi pelo meio do mato e encontrou um lobisomem lá. Na mesma hora, ela percebeu um corte no lábio dele, o mesmo corte que um conhecido dela tinha. Então ela começou a xingar, chamando ele pelo nome. Então ele foi embora correndo. Uns dias depois, ela encontrou aquela pessoa, e a pessoa parecia tentar fugir dela, sempre a evitando, e estava nítido que ele estava com muita raiva. Bom, esse é o relato. Obrigado aí por contar em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato. Contei para várias e várias pessoas, mas nenhuma acreditou. E por isso eu peço que você repasse esse relato no seu canal, para que eu não carregue esse medo sozinho. Estava em minha casa, no segundo andar na varanda, olhando o pôr do sol e sentindo aquela brisa fria que passava. Um pôr do sol realmente lindo. E depois de poucos minutos, peguei um sono. Dormi, acho que eram umas 4 horas, e acordei com barulhos de algo que corria de um lado para o outro. Tinha uma respiração cansada. Parecia ter uns 200 quilos, pois quando aquilo andava fazia barulho como um cavalo. Pensei que fosse algum equino, mas essa hipótese logo caiu quando aquilo lá embaixo gritou ou uivou. Não sei bem o que foi aquilo, mas me fez tremer as pernas. Logo depois ouvi vozes de umas pessoas, e ouvi quando o animal começou a brigar com um dos homens que parecia sentir dores, pois ele gritava. Logo depois ouvi um barulho de rede, parece que sendo jogado, e o animal começou a se debater. Corri lá para baixo e acendi a luz de trás de casa, e vi quando 8 homens de terno e chapéu, um chapéu estranho, tipo cartola. As suas faces pareciam não ter expressões. Todos homens de pele clara, sem sobrancelhas, e todos carregavam uma espécie de arma que brilhava em uma cor que eu não consegui saber qual era. Não parecia com nenhuma cor conhecida, algo que eu tinha visto. Bom, logo atrás, outro homem maior que os outros arrastava o que parecia ser um grande lobo com feições humanas, mãos com garras enormes e dentes assustadores. Aquela coisa tentava morder a rede, mas parecia ser feito de algum material muito forte e maleável, pois aquele animal, pelo tamanho dele, com certeza poderia cortar aquilo facilmente. Bom, um dos homens me viu e veio até mim. Eu fiquei paralisado. O homem chegou bem perto. Ele parecia ter uns 2 metros de altura. Então ele levantou a mão e um brilho forte me deixou atordoado e eu caí no chão, acordando no outro dia perdido, deitado em minha cama na minha casa. E eu morava sozinho. Pensei ser um sonho, mas desci até onde o animal foi pego e vi que o chão estava todo bagunçado e havia sangue bem escuro no chão, além de partes de roupas rasgadas. Um pano fino e bem resistente, com costuras imperceptíveis e um cheiro estranho. Percebi que foi real, e depois pensei que fosse aqueles homens de preto. Para mim, era só ficção. Então poderia ser algo do tipo que pega a criatura noturna. Não sei, só sei que isso realmente aconteceu. Não foi nenhum delírio, não foi nenhum sonho. Realmente, eu vi tudo isso. Bom, tá aí, esse é o relato. Espero que conte no seu canal. Não quero carregar esse medo sozinho. Tá aí, galera. Foram aí 4 relatos sensacionais enviados ao canal.
Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.